Olá, companheiros e companheiras. Hoje comemoramos 37 anos de um dos documentos mais importantes do trabalhismo, a Carta de Lisboa. Estamos recebendo aqui, por um bate-papo, um dos organizadores e signatários da Carta de Lisboa, Dr. Michel, que é presidente, inclusive, do PDT aqui do Distrito Federal. Dr. Michel, como é que surgiu a ideia da Carta de Lisboa? Olha, naquela época, quando o Brizola chegou em Lisboa, nós exilados em Lisboa não tínhamos nenhuma perspectiva política com relação ao Brasil. Nós discutimos política, discutimos a política internacional e discutimos, evidentemente, a política brasileira, mas não tínhamos nenhuma perspectiva. Nós éramos originários da luta armada aqui no Brasil e havíamos tido praticamente uma derrota. Nós fomos derrotados na luta contra a ditadura militar. E quando o Brizola chega em Lisboa, aí nasce uma nova perspectiva de participação desses companheiros exilados na Europa, de uma participação política no Brasil. E o Brizola trouxe essa esperança. O Brizola trouxe para nós exilados no exterior, exilados brasileiros do exterior, uma nova perspectiva de participação política e de transformação política do regime militar numa democracia. Então isso aí fez com que nós nos aglomerássemos em torno do Brizola para começarmos a trabalhar, organizar sob a liderança do Brizola dessa nova etapa da luta pela democracia no Brasil. E a carta, e essa reunião que originou a Carta de Lisboa, foi uma ideia de um companheiro nosso que morava na Holanda, parece que José Mendes, e ele, paranaense, e ele, conversando com o Brizola, propôs ao Brizola uma reunião da juventude que estava no exílio com a juventude que estivesse no Brasil para discutirmos a política de abertura, de redemocratização brasileira. E o Brizola veio da Holanda para Lisboa, nos reunimos, ele nos chamou para reunir, convocou todos os companheiros que estavam em Lisboa, não éramos muitos, mas éramos companheiros que estavam ligados a ele diretamente. Então ele disse que teve essa conversa, que era uma ideia muito boa. Isso aí foi evoluindo na conversa desses vários dias após a chegada dele da Holanda, e que surgiu então a ideia final do encontro trabalhista, do exílio com os trabalhistas no Brasil. Aí surgiu então o encontro, a perspectiva, a organização do encontro de Lisboa. O senhor foi um dos organizadores desse encontro, né? E qual a grande dificuldade de reunir tantos brasileiros em Lisboa para essa carta? Como é que eram os bastidores que antecederam esse encontro em Lisboa? Olha, isso aí realmente foi uma dificuldade grande, porque primeiro existiam os exilados brasileiros que estavam não só em Lisboa, em vários países da Europa, e no México, e na Argélia, em alguns outros países, até nos Estados Unidos. Isso aí começamos a... Primeiro, o Brizola nomeou uma comissão organizadora do encontro. Nessa comissão eu participei como um dos organizadores. Éramos 5 companheiros. E começamos os contatos com os companheiros que estavam fora, que pudesse vir até Lisboa para esse encontro. Nos tocou, dessa comissão, os companheiros que estavam no exílio. Os companheiros que estavam no Brasil, o próprio Brizola se encarregou disso, porque eram companheiros principalmente do Rio Grande do Sul, antigos companheiros do Brizola, antigos filiados e militantes do PTB, e isso aí fez com que nós pudéssemos, num determinado momento, fazer um balanço de quantos companheiros poderiam vir. E com isso teve
o trabalho de conseguir recursos para que esses companheiros viessem. Não todos, não era recurso para que todos os companheiros viessem, porque tiveram, né, nesse encontro mais de 100 companheiros. Mas alguns companheiros que não tinham condições de vir a Lisboa. E principalmente a hospedagem nos hotéis. Isso aí foi um trabalho muito estressante, trabalhoso, de conseguirmos preço de hotel, conseguimos financiamento para que pudéssemos pagar essas hospedagens. E também teve um problema interessante, que aqueles que vinham principalmente do Brasil queriam ficar no hotel onde estava o Brizola hospedado, que era o Hotel Flórida. E aí teve todo aquele trabalho político de dizer que vai ficar no hotel do lado, que é muito próximo do Brizola, porque todos queriam estar ao lado do Brizola, porque ele era o líder de todo esse processo, o processo do encontro e o processo da fundação do novo trabalhismo. Nessa época, o Brasil passava pela luta da anistia. E o Brizola ocupava o cargo na Internacional Socialista, onde o primeiro-ministro Mário Soares, também de Portugal, era amigo do Brizola. Mas qual a importância do Mário Soares para ajudar nesse encontro em Lisboa? O Mário Soares, ele foi fundamental em todo esse processo. Primeiro, quando o Brizola foi expulso do Uruguai e foi para os Estados Unidos, o Brizola não tinha passaporte. Ele tinha um salvo-conduto da embaixada americana no Uruguai para entrar nos Estados Unidos. O Mário Soares, sabendo disso, e por uma gestão de jornalistas, pessoas muito ligadas ao Mário Soares, conseguiu que o Mário Soares, que não conhecia o Brizola, mas conhecia a história do Brizola, porque o Brizola era um personagem mundial da história da América Latina. O Mário Soares, ele concedeu um passaporte de Portugal ao Brizola, que estava nos Estados Unidos. Isso teve até um problema sério do Mário Soares, ele era ministro das Relações Exteriores. E o presidente da República era um general. O presidente da República questionou o Mário Soares porque deu um passaporte a um brasileiro exilado nos Estados Unidos. E o Mário Soares falou que dei. E, inclusive, isso tem uma gravação do Mário Soares sobre isso. Ele falou que dei e achava que era necessário dar, porque era um político muito importante brasileiro e que ele se responsabilizava por isso. E com esse passaporte o Brizola veio para Lisboa. E o Partido Socialista Português, ele facilitou ao governador Brizola hospedagem e hotel e todo o apoio para a movimentação do governador Brizola em Lisboa, das reuniões do Partido Socialista Português e também nas reuniões com os exilados brasileiros. É interessante que o Brizola, no exílio, nunca esqueceu da sociedade brasileira. E a Carta de Lisboa era a ideia da remontagem do PTB, que era o fio condutor da história que ligava Getúlio, Jango e Brizola. Existia muito entusiasmo com a retomada dos exilados voltarem para o Brasil e retomar o PTB para continuar as reformas que a gente precisava no Brasil? Olha, naquele momento, no exílio, para os exilados brasileiros que estavam lá, não existiu nenhuma perspectiva política pela frente. Isso fez com que a maioria dos exilados se encaminhassem nesse projeto da fundação do PTB. E com isso teve uma movimentação muito grande, teve várias reuniões, e o PTB surgiu novamente na cabeça desses companheiros, porque esses companheiros não eram originários do antigo PTB. Esses companheiros eram originários dos movimentos estudantis que tinha no Brasil e que contestavam a ditadura.
não tinha nada a ver com o PTB. Mas eles incorporaram o projeto da fundação do PTB, porque viram durante esse processo que o PTB era verdadeiramente um partido de vanguarda no Brasil. Não era Partido Comunista, não era aquelas organizações que existiam de esquerda, que eram a vanguarda do processo político. Era o PTB. E com isso fez com que toda essa gama de exilados que estavam ansiosos por participar da política e mudar realmente o destino do país, virem nesse projeto da reconstrução do Partido Trabalhista Brasileiro. E o senhor pode relatar qual foi a repercussão no Brasil após esse encontro em Lisboa na época? Olha, a gente tinha notícias através dos jornais brasileiros que chegavam lá. Esses jornais chegavam através da Varig. Nesse prédio onde morava o Brizola tinha um escritório da Varig. E no dia seguinte sempre chegavam os jornais do Brasil nesse escritório. Esses jornais eram lidos e comentados entre todos nós. A repercussão foi enorme, foi muito grande, porque foi uma esperança também que teve o povo brasileiro de ter um partido que o representasse para que conseguisse fazer a reconstrução democrática no país. Que o Brasil já estava farto de viver sob o regime ditatorial. Isso tem uma repercussão muito grande. Teve até um problema que os militares contestaram a reunião de Lisboa, o encontro de Lisboa, através de notas, porque achava que o Brizola com esse encontro, viria contestar a ação dos militares na política brasileira. Claro, o Brizola veio contestar, mas o encontro de Lisboa não foi para isso. O encontro de Lisboa foi um projeto de redemocratização do país. Agora, doutor Michel, a Carta de Lisboa ela traz vários princípios fundamentais e que naquela época não eram discutidos no Brasil devido à ditadura e tal. Quais os principais princípios que o senhor poderia destacar da Carta de Lisboa? Olha, a Carta de Lisboa, ela traz o espírito do socialismo. Não só da social-democracia, que nos países da Europa nessa época eram governados por regimes sociais-democratas, por regimes ligados à Internacional Socialista, mas também a Carta de Lisboa traz muita coisa do socialismo que vivia no leste europeu. Claro, não trazia os preceitos da ditadura do proletariado, mas trazia os preceitos do socialismo pelo bem comum da sociedade. A Carta de Lisboa tem vários itens que traz um avanço muito grande num projeto socialista para o Brasil. Por exemplo, a questão da criança, né? A criança ser tratada desde o ventre paterno, né? Ser cuidada desde o ventre paterno. A questão dos direitos das mulheres, que foi a primeira vez que o partido político coloca no seu programa o direito das mulheres. O direito dos negros, que não é o direito da minoria, é o direito dos negros, que hoje, inclusive, a maioria da população brasileira tem origem negra. A questão dos índios, a questão da reforma agrária e a questão, principalmente, da soberania nacional, que seria a defesa do nosso patrimônio e das empresas nacionais de capital nacional. Então através desses princípios, a gente vê quanto é contemporânea a Carta de Lisboa, né? E o PDT continua nessa luta, defendendo esses princípios. O senhor acha que algum dia a nossa sociedade vai contemplar a Carta de Lisboa e a gente vai ter um país mais igual, como dizia a Carta de Lisboa? Olha, a minha esperança é essa. Hoje eu milito, até hoje, no PDT, milito mirando a Carta de Lisboa, porque eu acredito nisso. A esperança, como diz o ditado, é a última que morre. E nós estamos lutando para que um dia os preceitos da Carta de Lisboa sejam instituídos na sociedade brasileira.
Dr. Michel, para finalizar, o senhor é um companheiro que dedicou a vida ao trabalhismo. E hoje há uma descrença muito grande da juventude na política. Qual a mensagem o senhor daria hoje para a juventude com relação à política, ligando a Carta de Lisboa e seus princípios? Olha, eu diria o seguinte. Na minha época, quando eu era jovem, a gente militava, fazia política, sem pensar no que a gente ia ganhar, do ponto de vista pessoal. A gente sacrificava a vida, a morte estava em todas as esquinas e a gente se dedicava a tentar mudar o Brasil e lutar contra o autoritarismo. Eu diria à juventude que não pense, de maneira nenhuma, a ter vantagens. Pense em que você pode fazer pelo bem do Brasil e pelo bem da nossa sociedade. Obrigado. Comemorando os 37 anos da Carta de Lisboa, um dos documentos mais importantes do trabalhismo.